Yara, Shots, pela banda da Casa Edson, Rio de Janeiro. O que é Scott e quais as suas principais características como composição? É um dos gêneros mais importantes do universo do choro, pelo fato de ser tocado em andamento moderado, na maioria das vezes, e isso permitir um contorno melódico e um rebuscamento harmônico que nas músicas de andamento mais vivo ficam difíceis, né? Então eu acho que os shots, a gente chama de shots, né? O Scott, e curiosamente a gente escreve também o final é igual ao início, mas no meio do choro todo mundo escreve SCH e no final também. É uma música, talvez seja de todos os gêneros do universo do choro, o mais cerimonioso, o que tem menos variação rítmica no acompanhamento. A melodia fica mais solta, mas o acompanhamento ele é mais delicado e menos improvisado ritmicamente, né? A gente não faz muitas variações rítmicas no shot. A atenção está muito mais voltada à dinâmica e aos procedimentos de condução harmônica, né? O mais próximo de um coral possível, né? É muito importante o caminho dos baixos, o caminho das vozes na harmonia dos Scotts, né? Se você fizer uma harmonia chapada, ele fica muito duro, muito pobre. Então, eu acho que ele tem todas essas características. Eu acho que é um gênero muito rico nesse sentido, melódico e harmônico. A construção é muito delicada e eu acho muito interessante. A gente exercita no Scott coisas que são difíceis de serem exercitadas no choro, nas músicas mais batucadas, né? Onde a atenção com o ritmo é maior, né? A gente tem mais atenção com a questão rítmica. Os shots, como o ritmo fica mais linear, a gente trabalha muito mais as coisas de textura, de harmonia e tal. Então é bem bacana. Eu gosto muito desse gênero. E para você, quais seriam as maneiras corretas de se interpretar? Tem uma coisa que também só acontece nesse gênero, dentro do universo do choro, que é você escrever a música em 4. Ele é o único gênero escrito em 4x4 no universo do choro. E a gente tem uma forma de tocar as colcheias como se elas fossem tercinas com as duas primeiras ligadas. Na verdade, a gente toca como se fosse um 12x8 e fazendo as colcheias, a primeira valer o dobro da segunda, né? Mas não é colcheia pontuada. Às vezes aparece escrito como colcheia pontuada, mas não é. É que altera com as duas primeiras ligadas. Mas, no acompanhamento, a gente evita essa maleabilidade. A gente procura fazer exatamente colcheias e semicolcheias. A gente não usa esse tipo de que altera no acompanhamento. Pode usar numa frase ou outra, mas na condução rítmica, não, porque senão você tira o efeito que isso tem na melodia. Então, a questão da interpretação. Primeiro, você pode ou não usar esse efeito de que alterizar as colcheias, né? Na melodia, mas nunca no acompanhamento. Se você tocar assim o acompanhamento, ele já sai do universo do choro e começa a ficar meio shots do forró. A condução rítmica, né? Que é um outro tipo de shot que tem a mesma origem, mas que tem um tratamento totalmente diferente dos shots do universo do choro, né? Qual que é a relevância da Scott para o choro e para a memória da música brasileira? Eu acho que tem uma importância tão grande quanto a dos outros gêneros que foram importados e abrasileirados. Embora o repertório de shot seja menor do que o de polcas, tangos e valsa, ele tem muita importância por conta dessas características que são mais desenvolvidas nesse gênero do que nos outros. Esse cuidado com a harmonia e com o contorno melódico, com essa flexibilidade de interpretação rítmica da colcheia, essas coisas não acontecem muito nos outros gêneros, né? Então o shot é um espaço que tem no universo do choro e na roda de choro, onde a gente aprendeu muitos desses shots. Ele abre espaço para esse treinamento, para o desenvolvimento dessas coisas que outros gêneros do universo do choro não dão, né?
quais os compositores que escrevem nesse gênero que você indicaria? E eu acho que a grande referência como compositor de Scott é o Anacleto de Medeiros. Inclusive, o primeiro que eu escrevi chama Luzeiro de Paquetá e foi feito em homenagem a ele, né? Buscando aquela ambiência dos shots que ele escrevia. Eu acho que ele é o grande mestre dessa música, né? Teve outros músicos contemporâneos que têm shots muito bonitos, o Nelson Alves, o Mário Álvares da Conceição, né? O Irineu de Almeida. Nessa época, né, as pessoas eram muito caprichosas em seus trabalhos de composição, então esse povo compôs muita coisa bonita. Mas eu acho que o Anacleto ele se destaca entre esses grandes, entre esses grandes mestres, né? Por que ensinar a tocar e a compor Scott no século XXI? Eu acho que todos esses gêneros que foram abrasileirados ou que foram criados a partir do abrasileiramento dos primeiros, que aconteceram na música urbana do Brasil a partir da metade do século XIX, são matrizes que a gente pode lidar com elas de uma forma contemporânea. Eu acho que o Brasil é um dos poucos países do mundo onde se cultiva esses formatos de música com um desenvolvimento melódico, rítmico, harmônico. Cada geração agregou a esses gêneros sua contribuição no desenvolvimento de toda essa música. Então, eu acho que a importância de se ensinar no século XXI essa música é tão grande quanto era no século XIX. É um jeito de se expressar que a gente agregou à nossa cultura, que a gente abrasileirou e se apossou. E eu acho que quanto mais pessoas trabalharem com essa linguagem, mais ela vai cada vez apresentar novidades e coisas bonitas para se ouvir, para se tocar, né? Assim como aconteceu com a polca, com a quadrilha, com outros gêneros que não são muito tocados hoje, mas ainda são, e a gente compõe coisas assim bem contemporâneas, com harmonias bem modernas e tal, a partir desse formato, né? Dessa quadratura e desse formato rítmico desses gêneros. Então, eu acho muito importante, e eu tenho procurado nas aulas de composição da Casa do Choro trabalhar todos esses gêneros, né? E fazer com que as pessoas entendam o ambiente onde eles foram criados e onde eles se desenvolveram, para que elas possam fazer os shots de hoje, mas sem perder o fio da história, né? O fio condutor da história desse gênero na nossa música. Ela veio da Europa com uma dança, foi com o choro que ela se transformou numa música instrumental. Na verdade, todos esses gêneros que vieram como dança, né? Não só os scots, né? A polca, a valsa, a mazurca, a quadrilha, eles foram dançados e a quadrilha, no caso, é até hoje, né? De uma outra maneira, né? Ela foi guardada de uma forma um pouco diferente da original nas festas juninas. E é curioso, no livro do Animal, ele fala sobre um tipo de quadrilha que era tocado só com acordeon. Ele cita lá um acordeonista, porque normalmente as quadrilhas eram tocadas pelo regional, com a flauta, solano e os violões e cavaquinho acompanhando. Naquela época já começou o acordeon a tocar a quadrilha e muito provavelmente isso foi levando para o som que a gente conhece hoje de quadrilha, né? Eu acho que isso tudo é muito rico, né? A gente tem que cuidar muito bem dessas formas todas para que a gente não deixe escapar, não perca essa continuidade e esse desenvolvimento que acontece a cada geração de todos esses gêneros, né? Você acha que no choro teria mais de um estilo de Scott, por exemplo? Teria uma diferença entre a Nazaré Exatamente. E o Anacleto? Né? Mesmo dentro da obra do Anacleto, se você pegar o Santinha e o Iara, você tem dois ambientes totalmente diferentes de shots, né? São dois shots com formato bem semelhante, mas com uma carga, com uma densidade muito diferente, né? O Iara é muito denso, né? Tem uma carga dramática muito grande, né? E o Santinha já é uma música bem leve, né? Mais dançante, né? É bem legal o Santinha. Tem gravação de regional, né? Tocando o Santinha. Eu acho que o Del Rian gravou. Esse tipo de shot mais ligeiro, mais dançante, ele nunca é tocado com colcheia.
ele é sempre swingado com aquela aqui alta. O Iara você pode tocar das duas maneiras. Mas o Santinha, esse tipo de shot mais alegre, né? Mais descontraído, ele é sempre tocado que alterado. Eu já vi partituras de shot escrito em 2, mas acho que mais de 90% das partituras são escritas em 4. E todo mundo hoje escreve em 4. Não existe uma tendência a escrever em 2, né? Hoje. As pessoas respeitam esse lance, esse sentido quaternário que tem a melodia, né? Eu acho que isso faz não batucar. O dia que a moçada começar a escrever em 2, vai virar uma música batucada, entendeu? E aí talvez até se perca, como shots mesmo, né? Como é que você vê essa questão de dar esse nome Scott brasileira ou Scott choro? A gente chama simplesmente de shots. Escreve Scots e pronuncia shots. Acho que eu só vi shot choro na música do Vila Lobo. E nem shots brasileiro. O tango, as pessoas começaram a chamar de tango brasileiro por conta do tango argentino. Na época em que o tango brasileiro fez mais sucesso, né, quando o Nazaré estava no auge da produção, o tango argentino estourou na Europa, né? Fez um grande sucesso lá. Então, as pessoas aqui começaram a evitar o uso só da palavra tango, começaram a botar tango brasileiro, para fazer a distinção. E, mais tarde, deixaram de usar essa palavra. Começaram a chamar ou de choro, os tangos mais contidos, mais sérios, e os mais batucados começaram a chamar de machista. As pessoas pararam de usar por conta, primeiro, da popularização da palavra choro como designação de gênero, que não era. O choro era o lugar onde as pessoas tocavam. E o nome do conjunto. Nos tangos que eu compus e nos shots que eu compus, eu sempre coloquei só tango e shot. O cara vai olhar ali a música tango em 2x4, composto por um brasileiro, o cara não vai confundir com o tango argentino. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu acho que essas características, né, sobre as quais a gente está falando o tempo todo, em todas as perguntas que você fez, da elaboração maior, melódica e harmônica que tem pelo tempo em que essa música é tocada, pelo andamento em que ela é tocada, isso deu oportunidade também para ser dos primeiros gêneros a receber um tratamento mais camerístico por parte do conjunto de choro tradicional, do regional. Dá tempo das pessoas irem montando essa coisa mais camerística. Isso é um outro aspecto também de importância do shot dentro desse universo. As gravações da Banda dos Bombeiros, com regência do Anacleto, são lindas, né? São muito perfeitas. E depois fizeram outras, mais modernas também, mas tem muita coisa bonita. Já coloquei, né, no trabalho, assim, Maurício Carreira é o principal compositor de Scott atual. Eu acho que o primeiro compositor da minha geração que compôs shot, muitos anos antes de eu compor o meu primeiro, foi o Pedro Amorim. E aí eu fui compor o Luzeiro de Paquetá sei lá, 97, por aí, 98, já bem mais para cá. O Pedro, com esse shot dele dos anos 80, é pelo menos mais de 10 anos mais velho do que o meu primeiro. A gente até brincava com ele, que ele psicografava os compositores antigos de choro. Esse shot, né? Esse shot é do Anacleto, você psicografou. Eu queria saber que dica que você me daria para compor uma Scott. Tem que ter um motivo assim que seja bem denso, né? Acho legal fazer em tom menor, acho legal os shots com maior carga dramática são esses de tonalidade menor. Alguns shots do Anacleto, por exemplo, eles funcionam só com 8 compassos, né? Em cada parte. Então, na verdade, ele faz a primeira frase e já vai direto para a última. Ele não tem aquele desenvolvimento da segunda para voltar ao motivo inicial e ir para o final. Ele apresenta o motivo principal e já vai para o final para encerrar. Isso é uma curiosidade da forma de muitos shots compostos pelo Anacleto. Interrogando é assim também. Então, você pode criar um dentro desse formato, porque ele fica mais conciso e mais simples, né? Mais reduzido e objetivo, né?